Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mulher Pode, um podcast que é um bate-papo com mulheres que estão no PL, que têm mandatos ou que são presidentes do PL Mulher e que estão fazendo a diferença. Elas contam aqui pra gente como é estar na política enquanto mulher, quais as dificuldades, os desafios, as conquistas. É sempre muito gratificante, porque você que está acompanhando pode se inspirar nesses exemplos e tirar aquele estigma de que política não é coisa de mulher. Nós estamos fazendo uma verdadeira revolução. As mulheres, quando entram na política, elas entram com propósito, elas são corajosas e elas transformam a política realmente. Já existem estatísticas que provam que nos países onde as mulheres participam mais da política são países com mais justiça social. E é isso que nós estamos fazendo aqui no estado de São Paulo, através do PL Mulher, nos 645 municípios paulistas. Estamos incentivando a participação das mulheres na política, seja nos bastidores ou então à frente de mandatos importantes. Por falar em mandato importante, eu vou conversar com a deputada estadual Letícia Aguiar, que está fazendo um trabalho brilhante na Alesp, está à frente de grandes lutas na defesa das mulheres, das famílias, tem um posicionamento firme, é também coordenadora do PL Mulher na região do Vale do Paraíba, na região também do Litoral Norte, da Serra da Mantiqueira. Então, hoje o nosso bate-papo é com ela, que também está na rua, né? Tá com roupa de rua realmente, de mostrar para as pessoas o trabalho que a mulher pode fazer na política. Seja muito bem-vinda, Letícia. Eu acompanho o seu trabalho, mas eu não sei muito da sua história. Então, eu sei que você entrou para a política lá em 2016, né, na sua cidade, e depois teve o mandato de deputada estadual, já é o segundo mandato, mas como é que foi o seu despertar político? Como o dia que você resolveu falar, eu vou participar da política assim para fazer a diferença? Olha, para mim, primeiro é uma alegria estar com você, deputada, nossa presidente estadual do PL Mulher. Você tem feito um trabalho brilhante como deputada federal, né, realmente levando a nossa voz para o Congresso Nacional, mostrando a sua competência, a sua capacidade, a maneira como você vem conduzindo o seu mandato, ainda sendo tão atenciosa com os municípios e tão atenciosa com nós, mulheres que fazemos parte do PL Mulher. Para mim é uma grande satisfação, uma grande honra poder representar mulheres, homens, famílias, representar a voz de uma nação que ficou calada, cerceada muito tempo, né, diante da esquerda no poder durante tantos anos, e foi justamente isso que me moveu a estar na política. Eu não era da política, não tinha políticos na família, não tenho padrinhos na política, mas era apenas uma cidadã que estava acompanhando, né, o que estava acontecendo à época do governo Dilma, né, do governo do PT, e eu assistindo tudo aquilo. Eu sempre fui uma pessoa muito participativa na igreja, nas causas sociais. Eu era voluntária da Pastoral da Comunicação na minha cidade de São José dos Campos. E na ocasião, vendo tudo aquilo acontecendo, né, aqueles escândalos de corrupção, o país indo realmente por, né, ladeira abaixo, vendo que ali ninguém me representava de fato, ainda mais, né, a ex-presidente, que foi a primeira presidente mulher eleita, né, no Brasil. Eu falei, poxa, esse é o tipo de representatividade que não se conecta comigo. E comecei a acompanhar, comecei a participar de sessões de Câmara, assistir, ir lá, ver como é que funcionavam as votações, porque as pessoas estavam lá me representando. E ali eu comecei a entender esses meandros e entendi que eu precisava participar da política. À época, o Sena, que hoje é vereador em São José dos Campos pelo PL, né, também faz uma liderança importante lá, ele me convidou, falou, Letícia, você precisa participar da política. Aí a gente vê a importância também dos homens estimularem as lideranças femininas, né, impulsionar essas lideranças femininas a participar da política, porque a política realmente, na mão de mulheres, ela tem esse poder de transformação, porque a gente tem uma visão, um olhar diferente, não é melhor nem pior, é diferente, né? E que a gente possa agregar essas diferenças para servir bem a população.
E à época eu falei assim, poxa, será que eu devo fazer parte da política? Talvez você, mulher que nos acompanha, que nos assiste, e que se inspira em nós, enquanto mandatárias, enquanto líderes femininas do PL Mulher, do PL do Estado de São Paulo, você tenha dúvida, será que eu devo participar da política? Mas existem vários tipos de participação na política, né? Desde ser candidata, a participação mesmo em alicerçar a construção política, né? Em conduzir esse trabalho, em dar sugestões, né? Em participar das decisões. Eu acho que a mulher ela tem muitas habilidades, que elas podem contribuir muito na construção do trabalho que uma política, que uma parlamentar, que uma deputada, que uma vereadora, que uma prefeita realiza. Então, ali, deputada, nós iniciamos esse trabalho, né? Eu falei, tá bom, vou me colocar à disposição. Então, encarei essa missão. À época, eu me lembro que o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, era deputado federal, né, estava ali criando, né, um grande líder a nível Brasil. Isso foi em 2016. 2016, eu fui lá em Brasília e fui lá conhecer ele. Falei, deixa eu conhecer esse homem, porque ele é diferente, né? Sempre muito autêntico, muito verdadeiro, trazendo a luz para a gente, muitas informações, e bati lá na porta dele, fui lá conhecê-lo. Então, aí, de fato, me surpreendi, falei assim, esse é o tipo de representante que, de fato, tem a ver com aquilo que eu acredito. E iniciamos essa aproximação, essa amizade, né, e aí ele me apoiou bastante, né, diferente do que falam, né, que sempre quiseram colar essa narrativa no Bolsonaro, de que ele não apoia as mulheres, né, me apoiou desde o início, né, me incentivou desde o início, sempre foi muito gentil comigo, me ajudou muito, fez campanha para mim, né, então sou muito grata ao Jair Bolsonaro. No carro? Fui também lá no Rio de Janeiro, no comitê dele lá, né, no escritório regional que ele tinha no Rio de Janeiro, ele mesmo me atendeu, gravamos vídeo, ele me orientou em muita coisa, né, e eu também, né, acho que a mulher também, ela sempre gosta de participar também, eu também fazia algumas inserções para ele, no sentido de que ele pudesse, né, ser ainda um líder ainda melhor para nós, né, e foi um grande líder que a gente sente muita falta, muita saudade, pelo compromisso que ele sempre teve com o Brasil, né, pela decência, pelo caráter, pela integridade, como presidente que ele foi, como a nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, foi, realizou ações sociais, trabalhos realmente únicos, que foram a marca da Michele Bolsonaro na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Então, tudo isso me moveu, eu falei assim, poxa, são pessoas assim que eu quero estar ao lado da política. E aí Deus me conduziu a ser candidata a vereadora a primeira vez em 2016, em São José dos Campos. Fui a 7ª mulher mais votada, mas não venci as eleições. Aí a mulherada pergunta, caramba, que difícil, né? E é difícil mesmo, são competições, né? É difícil para homem, para mulher, é sempre difícil. E foi a sua primeira experiência? Minha primeira experiência, completamente ingênua, inocente ainda, não sabia, né, os meandros políticos, esse ambiente que muitas vezes é nocivo, duro, né? É duro. Às vezes é um ambiente também hostil, que expulsa as mulheres, né? Mas realmente Deus foi nos capacitando, né? Eu e o Sena, a gente foi construindo essa história, esse legado, passou as eleições. E aí eu tive um momento muito difícil na minha vida, Rosana. Eu acho que também é uma coisa legal da gente compartilhar, porque as mulheres, elas passam por muitas dores, né? Tem muitas cicatrizes, né? A mulher, ela não é só essa mulher empoderada, forte, corajosa, né? Nós temos também as nossas vulnerabilidades, o que é natural. E aí 5 dias depois da eleição, né, que eu fiquei como suplente, eu perdi meu pai. Meu pai que estava na rua comigo fazendo campanha, né? E eu perdi meu pai. Meu pai adorava a política, sabe? E eu tenho certeza que ele ficaria muito feliz de hoje ver a filha deputada, né? Não pôde ver. Mas trago, né, levo comigo o legado que ele deixou, os ensinamentos que ele deixou para mim como homem, né, um grande homem que foi, né, foi um grande pai. E então eu posso, né, continuar um pouco o legado do seu Aurélio através da minha vida, do meu sangue, né? Então é esse compromisso que a gente tem, sabe, Rosana, de fazer uma política honesta, uma política honrada, com eficiência, né, também entendendo a importância do que a gente representa, né? Nós temos muitas responsabilidades como representantes e eu tento fazer o meu melhor, né? E aí, depois de 2016, fui candidata de novo, aí eu preciso também te contar uma história muito legal. Aí você foi candidata a deputada. A deputada. Já. Você vê que interessante, né? A gente se abate. Né? Quando não vence uma eleição, né? Eu concorri agora para a Prefeitura de Santos também, e é pesado, né? E é assim, mas ao mesmo tempo a mulher encontra resiliência, né? Você não conseguiu da primeira vez e alçou um cargo ainda mais importante como deputada e teve êxito na segunda eleição. Eu não iria disputar logo na sequência, porque eu não estava preparada. Minha ideia era realmente continuar me preparando, me capacitando para depois de 4 anos vir novamente, né, a candidata a vereadora. Mas aí, no dia 11 de janeiro de 2018, era uma quinta-feira, Jair Bolsonaro liga no meu telefone. Eu estava trabalhando na Secretaria de Segurança Pública de São José dos Campos. Aí ele liga, ô Letícia,
Tá por onde? Aquele jeito dele, né? Aí eu falei, ô Jair, tô aqui trabalhando e tal. Vai ter um jogo da Copinha aí em Taubaté? Eu falei, olha, acho que vai ter, Jair. Vamos lá assistir. Olha o Jair Bolsonaro convidando para ir assistir jogo de futebol, né? Acabou que não deu certo o jogo, mas eu falei assim, não, você está passando por aqui, presidente, passa aqui em São José dos Campos, vamos fazer um encontro com pessoas que apoiam o senhor. Aí ele veio, caiu uma chuva aquele dia, ele veio, fizemos um encontro com ele, estava eu, o Sena, o Jair, fizemos um encontro de lideranças lá, no dia 11 de janeiro de 2018. Aí nessa ocasião, né, depois que encerrou o encontro, eu falei, presidente, faço a questão, ele era deputado ainda, né? Faço questão de o senhor pousar na minha casa com a minha família. Então, ele pousou na minha casa com a minha família. Né? Foi para mim um momento de muita honra mesmo poder receber Jair Bolsonaro na minha casa, com a equipe dele. Né? Comemos uma pizza no final do dia. Ele contou piada pra caramba, falou bastante coisa. E na ocasião, Rosana, ele falou assim para mim: e aí, Letícia, tu vem candidata de novo? Eu falei, Jair, não venho, agora eu vou me preparar mesmo para daqui a 4 anos, tá? Mas você conta comigo. E aí ele falou assim, não, Letícia, nós precisamos de uma mulher como você eleita. Lembro como se fosse hoje, essas palavras, nós precisamos de uma mulher como você eleita, né? Então, aquilo bateu forte em mim, ainda mais diante de um cenário que a gente estava vivendo, dessa questão direita, esquerda, e eu vendo realmente a dedicação dele, né, em fazer diferente pelo Brasil. Então, assim, foi muito por ele mesmo, sabe? Eu falei, então tá bom, então eu vou encarar. Você imagina, a gente acabou de perder uma eleição, né? Não era da vida política, né? Encarar outra campanha, né? E fui realmente pelo Brasil e para apoiar Jair Bolsonaro. E aí deu certo, né? Deus me conduziu para a minha primeira cadeira como deputada estadual, com 60 mil votos, né? Fui eleita a primeira vez em 2018 e reeleita em 2022. Então, para mim é uma grande satisfação não apenas representar essa coisa da mulher de direita, voz conservadora, a defesa do Brasil, né? Estar ao lado do Bolsonaro, o apoiando constantemente, apoiando aquilo que ele também nos ensinou, né? Politicamente, mas também para mim é uma honra poder representar o estado de São Paulo, que é um estado tão importante, poder ser uma deputada de todo o estado de São Paulo, Rosana. Hoje, nosso mandato, ele alcança vidas, pessoas, propósitos, projetos sociais, causas importantíssimas, cidades vulneráveis, cidades que têm ali precisando de uma ajuda, de um apoio do poder público, e a gente chega em cidades de 1.200 habitantes, de 2.500 habitantes, de 5.000 habitantes. Né? Eu vou lá pessoalmente, presencialmente, é a presença de uma parlamentar, de uma representante próximo, ouvindo as pessoas, ajudando, auxiliando. Então, para mim, é com honra, é com um sentimento de missão, de propósito, e eu peço a Deus que continue capacitando para que eu possa fazer um bom trabalho, honrando a Deus, honrando o meu sobrenome e honrando a confiança das pessoas. E quais são as tuas bandeiras hoje? A gente percebe que ali na Lesp você está à frente, né, de posicionamentos importantes, e você diz que se preocupa e que vai nas cidades e que essa é uma grande necessidade. O político Copa do Mundo tá cheio por aí, né, que só aparece de 4 em 4 anos. Mas aquela política presente ali, e quais são as bandeiras que você mais defende nesse teu mandato? Olha, eu entendo que um bom político, um bom representante, ele tem que ser um conjunto de características. Você escolhe um representante para ele ser sua voz. Então, a sua voz tem que ter similaridade com aquilo que você acredita como princípio de vida. Sim. Então, primeiro de tudo, será que aquele político, ele representa aquilo que eu ensino em casa, para minha família, para os meus filhos? Né? Ele representa aquilo que eu acredito como missão? Então, eu tento sempre ter posicionamento nas minhas falas, nas minhas ações. Nós ecoamos a voz de tantas e tantas pessoas, né? E eu utilizo a minha voz para isso, mas também eu me preocupo muito com a eficiência do meu mandato, porque não adianta apenas ter posicionamento, opinião, expressar isso muito bem firme, que acho que é uma característica nossa, de nós mulheres, mas nós também temos que ter a eficiência no mandato. Então, tem alguns pilares que eu trabalho na minha atuação parlamentar, que são os valores cristãos, a defesa da vida, a vida desde a concepção, né, contra o aborto, contra a pedofilia, sexualização, erotização de crianças. Na verdade, foi isso que me moveu a estar na política, porque na época nós estávamos tendo um grande destrabalho do governo do PT em implementar a ideologia de gênero nas escolas, no ensino estadual, ensino federal, ensino municipal, e vendo tudo aquilo, eu falei, poxa, a gente precisa impedir esse crescimento dessa agenda progressista, né, que invade o poder da família. Então eu comecei a me posicionar e foi isso que me moveu para estar na política. Então levo isso para dentro do meu mandato de maneira
muito séria. Além disso, também fortaleço muito a área da segurança pública. Como eu trabalhei na Secretaria de Segurança de São José dos Campos, com as guardas municipais, eu levei esse compromisso para dentro também do meu mandato. Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Valorização das Guardas Municipais do Estado de São Paulo. Né? Nós temos muitas guardas municipais que precisam de estruturação, capacitação, formação continuada para que os guardas municipais possam fazer um bom trabalho de segurança e proteção do cidadão em conjunto com as demais polícias, Polícia Militar, Polícia Civil. Então, eu entendi que eu precisava reforçar esse trabalho com a segurança pública. Além, é claro, de reforçar as estruturas da Polícia Militar, da Polícia Civil, mostrando, né, e mostrando a eles que eles não estão sozinhos nessas trincheiras. Ser policial é muito difícil. Nós vimos o que aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, né? É isso uma que eu ia guerra para você uma agora, guerra. Que a gente está vivendo um momento muito sensível, né, da segurança pública. Né? De um lado, as questões ideológicas e, de outro lado, o clamor da população que não aguenta mais ser refém de bandido. A gente viu a situação no Rio de Janeiro, o enfrentamento corajoso do governador do Rio de Janeiro. Hoje, a gente está vendo também a atuação na Câmara Federal do nosso secretário, Guilherme Derrite, nessa questão também. Como você, como mulher, como parlamentar, encara esse momento que a gente está vivendo na questão da segurança pública? Você é uma das deputadas também que mais investem em segurança nos municípios. Sim, exatamente. Olha, lidar com um criminoso, né, não é fácil. A gente tem que se colocar no lugar de cada policial. A gente reconhece o valor e a vocação de cada policial e, obviamente, eles não podem estar sozinhos na representatividade política. Quando eu falo representatividade política, não estou falando apenas de policiais, mas de quem defende a polícia, de quem está do lado certo. Né? Não dá para a gente aceitar políticos utilizando a tribuna, utilizando a voz, para ir lá defender bandido, para ir lá defender criminoso, para querer direitos humanos para quem mata outras pessoas, né? Então a gente tem que deixar isso muito claro e eu tento sempre quebrar essas narrativas no plenário da Assembleia Legislativa. E como que eu faço também para que possa impulsionar e melhor estruturar as polícias? É investindo, é levando recursos, é valorização, é reconhecimento, é buscando melhorias salariais, né? Tentando também mostrar a esse policial que nós precisamos dele, que bom que nós temos ele. Então, nosso respeito a todos os policiais do Estado de São Paulo, do Brasil, a todos os guardas municipais que têm feito trabalho também importantíssimo, né? Eu defendo muito realmente, porque eu conheço de perto o trabalho que os guardas municipais realizam, as nossas polícias do município, inclusive isso está em discussão também no Congresso Nacional, se deve ou não ter nomenclatura de polícia. Essa nomenclatura ela é importante para deixar claro para a população que não importa a cor da farda, todo policial, todo agente de segurança pública é um agente que proporciona segurança para as pessoas. Então a gente precisa dar essa clareza para o cidadão que guarda municipal tem o poder de polícia, como de fato tem, e já integra todo o sistema policial, já faz esse trabalho em conjunto com as demais polícias, e, claro, dar um justo reconhecimento a esses homens, essas mulheres da guarda municipal, que também, né, de aposentadoria especial, precisam ser reconhecidos juridicamente, para que eles possam evitar problemas, inclusive nas suas ações. Então, a gente fortalece muito o poder da segurança pública em prol da população. Então, eu defendo, né, a proteção das crianças, da família, a vida em primeiro lugar, a segurança pública. Tem um trabalho também muito forte que eu acho que é importantíssimo agora, economicamente falando, deputada, é a questão do agronegócio, né? O agro que movimenta o Brasil, né? O estado de São Paulo tem grandes, né, produtores rurais, né? A gente conhece desde os pequenos produtores, são ali produtores familiares apenas, que passam de família, né, de geração para geração, a grandes produtores rurais que trazem economicamente para o estado de São Paulo muitas riquezas, né? Eu sou presidente da Frente Parlamentar do Café, o café que é o alimento, acho que, principal do brasileiro, né? Todo mundo não vive sem um cafezinho, e o café, além de um alimento, é rota turística, o café, ele é desenvolvimento, o café, ele traz para as pessoas, né, ainda mais conhecimento do que é o Brasil. Então eu tenho muito respeito aos produtores rurais e fico muito feliz de ser presidente da Frente Parlamentar do Café no estado de São Paulo. E eu sou de Santos, a terra do café também, dos barões de café. A história de Santos está intimamente ligada com a exportação de café através do Porto de Santos. A gente tem lá a Bolsa Oficial do Café, onde aconteciam os pregões do café. E eu também conheço bastante da história do café. Enquanto jornalista, viajei para muitas fazendas de produção de café. E é o nosso trabalho. Você vê, o que a gente está mostrando aqui hoje é que a mulher, no talento que ela tem, né, nas diferentes potencialidades, ela pode contribuir com a política da maneira dela. E eu queria tocar nesse assunto com você sobre
a mulher política de direita? Porque durante muito tempo a gente teve o estereótipo de uma mulher na política, né? É aquela que briga, é aquela que se vitimiza, e isso me afastou da política durante, acho que praticamente grande parte da minha vida, da minha carreira, porque eu não me identificava com o tipo de política que eu via como referência da mulher. O que muda na mulher política de direita, na sua opinião? Você que também lida ali na Assembleia, com questionamentos da esquerda, com discursos inflamados. O que você acha que é o nosso diferencial e que faz essa separação? Olha, nós somos mulheres na política, mas nós temos valores diferentes e acreditamos que as nossas capacidades, o nosso potencial, ele pode ser aproveitado na política do jeito que a gente é, sem nos moldar ao estereótipo que lá atrás a gente aprendeu do que é uma mulher na política. A gente sempre viu representantes femininas falando muito de feminismo, né, com pautas progressistas, e de fato eu tinha essa mesma sensação que você, Rosana, que a gente não estava se sentindo representada, né? Acho que pela maneira como eu fui criada, a família que eu tive, que eu tenho, sempre me orientando com princípios muito bem alicerçados, os princípios nos valores cristãos, né? E a gente vê que pautas, né, feministas são contra, né, esses valores, vão em atrito com esses valores. Então aquilo me incomodava. E hoje acho que como mandatária, como deputada, né, posicionada como uma deputada de direita, claramente, né, de direita, eu entendo que a gente tem esses diferenciais, que nós levamos a questão dos princípios, nós respeitamos muito a base familiar, que é realmente o principal elo da sociedade, é a família, uma família bem constituída, uma família segura, é uma sociedade realmente que vai ter um retorno diferente. Então, por isso que é tão importante a gente, inclusive, impedir projetos que possam atacar a questão familiar, a questão da mulher, da importância da mulher, das crianças, mas também eu acho que as mandatárias, né, as deputadas, as vereadoras, os prefeitos que são de direita, elas mostram muita competência no que fazem. Elas não vivem só de narrativa, tem muito trabalho desenvolvido, né? E eu sempre tive essa preocupação realmente, porque isso, inclusive, eu falo em palestras, em conversas, em discursos que eu falo com as pessoas. Nós sabemos que o poder público, o ambiente político, a estrutura política no Brasil, ela custa caro para o brasileiro, né? E, de fato, custa caro. Uma casa legislativa custa caro. Então, minimamente, o que a gente espera de um representante político é que ele devolva para a sociedade trabalho, eficiência no que faz. Então, eu me esforço muito para ser uma deputada, uma parlamentar atuante, trabalhadora, entendendo as vulnerabilidades de cada cidade, entendendo de que maneira eu posso chegar com mais eficiência em cidades pequenas, médias ou grandes. Então, devolver para a população aquilo que ela espera de um representante político. Com opinião, com posicionamento, com princípios que são inegociáveis, mas com trabalho desenvolvido e entregue para as pessoas. A prestação de contas, eu vejo que também é uma marca do seu posicionamento, do seu trabalho como deputada. E isso faz com que a sociedade se sinta mais tranquila, porque quando a gente dá satisfação do que a gente faz, quando a gente comunica para as pessoas o nosso trabalho, elas se sentem representadas. Você acha que isso também é o diferencial que acompanha as mulheres na política? Sim, eu entendo que sim, né? Depende também da ideologia da mulher, né? Mas o que eu vejo, falando por mim, né, pela maneira como eu conduzo o meu trabalho, a minha atuação, é sempre preocupado justamente isso, na transparência, na prestação de contas, que as pessoas entendam também, que às vezes a gente fala assim, viemos aqui entregar uma emenda parlamentar. Né? A maioria só fica meio emenda. O que? Está emendando alguma coisa? Né? Isso mesmo. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter uma linguagem mais clara, mais simples, mais direta, mais objetiva, mostrando para as pessoas que, na verdade, a emenda parlamentar que nós temos direito de fazer indicação, de levar um equipamento novo para um hospital, né? um equipamento de ultrassom, de raio-x, uma tomografia, o que isso vai impactar de fato na vida das pessoas, né? Vai curar vidas, vai restaurar pessoas, famílias, projetos sociais que são realizados. Então, veja, nós temos um orçamento do Estado que ele é destinado para todas essas áreas, infraestrutura, educação, segurança pública, projetos sociais, saúde, né? E o que o parlamentar faz? Ele direciona para áreas que ele já foi lá conhecer, viu que é importante e faz esse direcionamento de forma
objetivo, que são essas emendas parlamentares. Mas eu tento mostrar para as pessoas o que isso vai trazer de transformação. E você iniciou aqui a sua fala falando que a mulher na política ela é transformadora, né? Então, que a gente utilize isso para transformar a vida das pessoas para melhor e que a pessoa fale, agora eu entendi o que ela está fazendo. Que bom que ela está fazendo isso, né? E a gente recebe, deputada, muitas mensagens de pessoas muito gratas, muito felizes, contentes com o trabalho que desenvolve, mas ainda também o que nos preocupa é se essa informação ela está chegando, né? Se a gente está conseguindo realmente furar uma bolha, né? Porque às vezes não é só aquele seguidor, eu preciso também mostrar para outras pessoas que existe uma representante do Estado de São Paulo, que existem representantes do Estado de São Paulo que fazem um bom trabalho, são dignas, são éticas, são corajosas, são eficientes, têm posicionamento, né? Então a gente tem como ofertar bons políticos, porque nós estamos na política fazendo a boa política de maneira decente, íntegra. Eu tenho muita honra de fazer o que eu faço, né? Agora, nosso desafio é fazer com que as pessoas conheçam isso e participem com a gente, nos ajudem nesse grande movimento, né, alicerçando o nosso Brasil. É porque muitas vezes as mulheres entram para a política cheias, né, de entusiasmo, de idealismo, e elas encontram um ambiente pesado, hostil, e se não houver esse incentivo da população, muitas desistem. Sem dúvida. Várias vezes ao longo desses meus 7 anos e meio de deputada, eu pensei em desistir, mas o que faz com que eu não desista é o apoio, é o incentivo de ver que tem gente observando o meu trabalho, apoiando e referendando. Sem dúvida. Porque senão a política não tem espaço vazio, né? Não tem lugar nenhum, e na política muito menos. Se a gente não ocupa esse espaço, pessoas que têm más intenções vão ocupar esse espaço. Então, você foi eleita e você foi reeleita. Dizem que a reeleição é pior do que a eleição. Então, se a gente foi reeleita, é sinal de que a população viu e reconheceu o nosso trabalho. E isso também nos faz essa separação. A população, à medida em que conhece o nosso trabalho, ela sabe separar, né, o mal político dos bons políticos, né? E é importante esse contato direto sempre. Por isso eu sou a forma de estar nas cidades. Em Brasília é mais difícil, porque a gente passa a semana inteira em Brasília. Mas no estado de São Paulo dá para fazer essa conexão, né, com os municípios. Como é que é a sua agenda de trabalho, Letícia? Deputada, primeiro eu quero dizer uma coisa. Assim, quando eu vejo você falando, eu me vejo muito em você, né? Me vejo muito representada em você também, tá? Parabéns pela honra de mulher que você é, né? Que você é como parlamentar. Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui, né? Sendo entrevistada por você, que é uma grande jornalista, uma grande deputada, uma grande mulher, que Deus continue te capacitando. E, de fato, né? A política ela é uma ferramenta mesmo de transformação, mas se ela não estiver nas mãos das pessoas certas, faz um estrago muito grande, tá? A importância também da gente se sentir estimulada, incentivada pelas pessoas que acreditam num Brasil melhor, que querem ver boas pessoas e boas mulheres na política, né? E que bom que a gente está aqui se capacitando a cada dia para isso. Bom, eu tenho feito, assim, um trabalho nas cidades. Eu já visitei, deputada, presencialmente, acredito que uns 248 municípios. Assim, de pisar no município, de ir até um município, né? Isso, em KM, já passou como se fosse 3 voltas ao mundo. Olha! Então, assim, eu realmente me esforço. Então, imagina para você, mulher. Nós, mulheres, temos nossas questões hormonais, os nossos ciclos, as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, as nossas coisinhas que a gente quer fazer como mulher, né? E ainda dá conta de fazer bem um mandato, né? Uma boa atuação parlamentar. Então, eu tenho muita responsabilidade, comprometimento com o que eu faço. Por isso, eu me dedico tanto e pego tanto estrada para poder realmente estar próximo das pessoas e as pessoas conhecerem que existe realmente uma deputada diferente, que existe boas pessoas na política, que eu não acho justo nivelar a gente, todo mundo por igual, esse pessoal mais antigo, que não merece, né, o voto das pessoas. Então, é uma maneira também da gente estimular outras pessoas a acreditarem na política novamente. Porque a política ela tem suas fases, né? Tem os seus ciclos. Então, às vezes, tem muita gente que acaba cansando, desistindo, né? Mas nós estamos aqui, firmes, fortes, fortalecidas num Deus que realmente nos calça, nos dá o chão para que a gente possa pisar, para que a gente possa realmente honrar as pessoas e mostrar que somos diferentes. Então, nosso trabalho tem feito em todas as cidades, né? Eu tenho viajado todo o estado de São Paulo, no Vale do Paranapanema, na região de Presidente Prudente, na região de Olímpia, na região de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Litoral Norte, Litoral Sul, capital do estado de São Paulo e especialmente a minha região do Vale do Paraíba. É interessante destacar que eu sou a primeira mulher eleita deputada estadual
de São José dos Campos e do Vale do Paraíba, né? Eleita e reeleita. É muito significativo, Rosana, é muito significativo, porque a gente sabe, nós ali no Vale do Paraíba são 39 cidades, 2,5 milhões de habitantes, né? E depois que eu fui entendendo a política, eu fui entendendo o quão difícil é o voto daquele eleitor. Então, se aquele eleitor me elegeu a primeira vez em 2018, me reconduziu em 2022, né, para um segundo mandato, eu falo isso com um sentimento mesmo de muita honra, sabe? De poder representar as pessoas e ser essa primeira mulher eleita deputada estadual do Vale do Paraíba e reconduzida para um segundo mandato. Mas hoje eu me sinto realmente a deputada do estado de São Paulo, porque eu estou presente nos 4 cantos do estado de São Paulo, podendo realmente levar o meu trabalho, podendo levar também a voz dessa mulher conservadora, essa mulher cristã que faz parte da política e mobilizando tantas e tantas mulheres a alicerçarem esse Brasil conosco. E você incentiva nos lugares onde você vai que as mulheres se candidatem também? Muitas esperam o nosso testemunho, porque pensam assim, olha, se a Letícia conseguiu, eu também vou conseguir. Isso é importante também, o nosso exemplo para incentivar outras mulheres. Sem dúvida. Eu acho que a mulher ela precisa ser ouvida, né? A gente percebe que tem muitas mulheres que gostam de política, que querem participar e que enxergam na gente líderes. Eu senti também, não sei se você sentiu isso, Rosana, na minha primeira eleição, eu senti que as mulheres ainda não votavam tanto em mulheres. Nessa minha segunda, na reeleição, em 2022, eu já comecei a observar que as mulheres, não, eu quero uma representante mulher também. Eu quero uma representante feminina, até por ver a maneira como nós conduzimos. Eu acho que esse movimento está crescendo, isso é positivo, né? Eu acho que a mulher lá também soma muito na política, né? É um ambiente mais masculino, mas eu até compreendo, porque é um ambiente onde nós precisamos nos dedicar quase que 100%, né? E a mulher também ela se preocupa com outras áreas da sua vida, né? A sua casa, a sua família, os seus filhos, né? Então, e isso é muito importante, né? Uma família está bem alicerçada com a mulher cuidando do seu lar ao lado, né? Do seu marido, construindo esse lar. Então, hoje eu me sinto muito mais preparada, porque já sou adulta, minha filha já é adulta, então eu consigo me dedicar muito a isso. Então, muitas mulheres às vezes deixam de participar por conta, né, de tantas outras funções que nós temos. Mas hoje a mulher está participando, seja como candidata, que é importantíssimo a mulher participar, querer ser candidata, né, dar as suas ideias, as suas sugestões, as suas propostas, e é muito importante ter a mulher na construção política, né, nos ajudando. Todas as vezes que eu recebo mulheres no nosso gabinete, sejam vereadoras, sejam suplentes de vereadoras que já tentaram e vão continuar tentando, sejam líderes de projetos, presidentes de associações, para mim é sempre um ensinamento muito grande e um compartilhamento para elas também de que elas estão sendo bem representadas, que elas estão realmente com pessoas boas, né, fazendo a diferença na política. Então tem sido uma experiência muito interessante, muitas mulheres realmente enxergando no nosso trabalho um estímulo, um incentivo para fazer política. E o PL Mulher tem orgulho de está liderando esse movimento através da nossa presidente nacional, Michele Bolsonaro, que lá em 2023, no início do ano, resolveu assumir esse desafio para si, né? Se tornar presidente nacional do PL Mulher. O que ela fez? Ela traçou uma estratégia para o Brasil. Hoje eu estou aqui como presidente estadual do PL Mulher por conta da missão que ela me passou. E ela tem feito essas viagens desde 2023, escolhendo mulheres estrategicamente nos estados para que a gente faça reverberar esse nosso posicionamento, esse nosso novo momento de incentivar a participação das mulheres. No futuro, hoje a Letícia, com o mandato dela, ela está incentivando novas gerações de mulheres. Sem dúvida. Que olham já a política de uma forma diferente. Então, para ela foi mais difícil, para a próxima geração vai ser mais fácil, para outra geração vai ser muito mais fácil. Quando eu entrei como deputada federal, nós tínhamos 77 deputadas e de 513 deputados do Brasil. Agora nós já temos 95, 96 deputadas. Na próxima, a gente espera muito mais, até que haja esse equilíbrio. Mas, diferentemente dessa guerra de sexos que muitas vezes eu também via na política da esquerda, das mulheres feministas, que eu também não me representa, eu sou feminina, eu gosto de cuidar da minha casa, eu gosto de fazer comida, eu tenho outras funções que eu preservo e que eu valorizo na minha vida. Então,
essa política está trazendo mais mulheres. Sem dúvida, sem dúvida. Eu também tenho sentido isso, bastante. Né? Lá na Assembleia Legislativa também. Né? Nós aumentamos de 17 para 25 mulheres. Né? Então, está tendo gradativamente esse aumento da participação, mas também porque as mulheres estão participando mais. Né? As mulheres estão entendendo que não, eu preciso estar lá, eu preciso ter voz. E quando uma mulher tem voz, né, a gente leva com a gente a voz das mães, a gente leva a voz das famílias atípicas, né, das mães solos que tem um desafio tão grande, das mulheres trabalhadoras, né, que realmente se esforçam para levar o provimento para sua casa, o sustento para sua casa. Então, dar essa voz também para as mulheres, para a gente, é motivo de muito orgulho. Agora, Letícia, para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, que está ótimo, né? Eu sei que a Letícia tem os compromissos dela, nós já estamos pertinho do Natal aí, né? Temos que visitar as nossas bases, conversar com as pessoas, fazer o nosso trabalho. Eu queria que você desse conselhos para as mulheres. Hoje aqui ficamos falando aqui 40 minutos e alguém pode estar escutando e falando, poxa, até que eu me interessei pelo trabalho que elas fazem, eu acho que esse tipo de política eu gosto, me identifico. Que conselho você dá para a mulher que está nos acompanhando e que gostaria de entrar para a política? Qual é o caminho? Por onde elas começam, né, a entrar na política ou se interessar? Bom, acho que a informação é a base de tudo. Esse podcast, né, Pode Mulher, é que realmente a mulher pode conquistar os seus espaços aonde desejar, né, se a mulher desejar ser dona de casa, cuidar da sua casa, dos seus filhos, isso é digno demais, né, é honroso demais. Se a mulher desejar ser policial, ela pode. Se a mulher desejar ser política, ela pode. Professora, ela pode. Né? Nós podemos conquistar o mundo porque nós temos capacidade para isso. Nós sabemos que as mulheres enfrentam, às vezes, muitas questões. A violência contra a mulher, né? A gente vê muitos casos de mulheres sofrendo violência, né? Que as afastam da realização dos sonhos delas. Né? Então, que você, né, que está nos ouvindo, nos assistindo, eu não sei o que você está passando dentro de casa, qual é a dificuldade, qual é o desafio, né, quais são os seus temores, suas fragilidades, mas não deixe de acreditar em você, não, no seu potencial, no que Deus tem para você, no que Deus tem para a sua vida, o propósito para a sua vida. Eu me recordo, Rosana, que eu tinha assim, muita dúvida, né, já meus 30 e poucos anos, né, para que eu vim nesse mundo, né? Será que eu vim só para ser uma mulher trabalhadora, ser mãe, né, ter a minha casa, minha família, pagar os boletos, né? Porque eu via tanta gente com tantos talentos, com tantas vocações. Falei, qual é o meu talento? Qual é a minha vocação? Por que Deus me trouxe até esse mundo? De que maneira eu posso realmente, né, fazer algo por alguém? E de repente, né, Deus me colocou na política. E eu falo que nós temos 2 datas de nascimento, né? Quando a gente realmente nasceu e quando a gente descobre por que a gente nasceu. Né? E eu descobri que eu nasci para fazer política. Né? Jamais imaginava que eu estaria num lugar de tamanha importância, de tamanha responsabilidade e podendo utilizar a minha vida para transformar esse canal de bênção em tantas vidas. Por isso que eu estou falando para você, não desista da sua vida, não desista do que Deus tem para a sua vida, coisas boas vão acontecer. Se você quer fazer uma política bacana, uma política do qual você acredita, como a gente está falando aqui, primeiro de tudo, você está afiliada no maior partido da direita do Brasil, que é o PL, Partido Liberal, partido que eu tenho muita honra de fazer parte, faço parte com um sentimento realmente de mudança, de propósito, porque a gente precisa de uma boa estrutura partidária para que a gente possa conquistar e fazer as nossas ações. Então, venha fazer parte do nosso partido, filie-se conosco, né? Esteja conosco, alicerçando essas ações, trazendo as suas ideias e começando pelo seu município. O projeto que a nossa querida Michelle Bolsonaro trouxe para a gente é de fazer o Alicerça Brasil, que é um programa, é um projeto, né, do PL Nacional Mulher, para que a gente possa movimentar e mobilizar mulheres para não apenas serem ouvidas, mas para serem voz também. Então, venha ser voz junto conosco, venha construir, né, esse Brasil que nós queremos, se mobilize como mulher, faça parte, integre-se nesse time com a gente. Então, primeiro ponto, escolha corretamente em qual partido você vai estar, né? E depois esteja ao lado de pessoas que de fato agreguem, pessoas que de fato tragam bons ensinamentos, bons conselhos, porque o ambiente político muitas vezes pode te levar para caminhos errados, mas ao lado de pessoas certas, certamente você vai alcançar grandes voos e realizar grandes sonhos. Isso mesmo, que bacana. Obrigada por você estar aqui com a gente no nosso podcast. No ano que vem nós vamos fazer novas temporadas. Seja sempre bem-vinda com as suas mulheres liderantes, né, que estão à frente do PL Mulher aí no estado de São Paulo, nos municípios. E é por aí. Se você
quer entrar para a política, se você está aí na sua cidade, não sabe por onde começar, procura a presidente do PL Mulher, né? A Letícia tem várias mulheres ali que são lideranças, que estão à frente do PL Mulher, assim como eu estou lá no litoral paulista, ela está no Vale do Paraíba, tem no Vale do Ribeira, enfim. Comece um caminho, procure vereadoras, comece a fazer esse trabalho que você vai acabar se inspirando. Sem dúvida. Porque nós temos um objetivo aqui no PL Mulher, incentivar cada vez mais a participação das mulheres na política, porque nós temos a convicção de que a mulher entra na política para fazer grandes mudanças, transformações. Quando uma sociedade está doente, mais do que nunca ela precisa de uma mulher. Mulher é cuidadora, mulher é sensível, tem qualidades que agregam muito para a política. Um beijo, obrigada, Letícia. Obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui. Deixa só as suas redes sociais para quem quiser seguir você. Presidente, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Conte comigo na construção, né? Você, mulher, você que nos acompanha, está assistindo aí, segue a gente, segue o PL Mulher no Instagram, segue a deputada Letícia, Letícia Aguiar Oficial. Letícia Aguiar Oficial, está aí na tela também. Acompanhe, siga, mande uma mensagem. Vem tomar um café com a gente, que eu tenho certeza que a gente tem muitas coisas para o Brasil e esse próximo ano que está chegando, 2026, vai ser um ano decisivo. E mais do que nunca, nós precisamos de mulheres dispostas a transformar o futuro da nossa nação. Que Deus abençoe, Feliz Natal e que 2026 seja de muita saúde, bênção e prosperidade a todas.